estão indo longe demais, ó. Empresa de IA estão tentando construir Deus. O CEO da nova empresa IA da Europa está a desafiar a busca pela clamada inteligência artificial geral, AGI, que ele diz ser semelhante ao desejo de criar Deus. Em entrevista ao New York Times, Arthur Marsh, CEO da empresa IA Mistral, falou sobre a obsessão muito religiosa de seus colegas executivos de construir a IA, né, AGI. Toda a retórica da AGI é sobre a criação de Deus, disse o CEO da Mistral ao jornal. Não acredito em Deus, sou um ateu convicto, portanto não acredito. Embora longe de ser o primeiro a sugerir que a AGI, ou a IA sobre-humana, seu suposto ponto final natural é uma quimera pseudo-religiosa, os comentaristas de imagem têm muito peso porque, com apenas 31 anos, ele é autoproclamado campeão da IA da Europa. Na verdade, o jovem francês possui um currículo impressionante antes de fundar a Mistral. Há menos de 2 anos ele trabalhava no Google Mint, que junto com a OpenAI está totalmente envolvido na cruzada AGI com o sistema cientista pesquisador. Seus cofundadores Mistral também trabalham como co-pesquisador. A revolução cultural. Construir uma IA que possa colocar a Europa no mapa da inteligência artificial é uma coisa, mas criar uma inteligência artificial a nível humano é outra. Mais claramente difere dos seus homólogos do Vale do Silício nesse aspecto. Esse modelo são produzindo conteúdo e moldando a nossa compreensão cultural do mundo, disse o CEO. E acontece que os valores da França e os valores dos Estados Unidos diferem de maneiras sutis, mas importantes. Embora figuras de destaques da IA como Sam Altman, da OpenAI e ex-chefão de Marsh, estejam cautelosamente entusiasmados com as mudanças trabalhistas que a IA trará, mas na mente do cofundador da Mistral, essa mudança exigirão um rápido retreinamento. Está acontecendo mais rápido que nas revoluções anteriores, disse Marsh ao New York Times. Não em 10 anos, mas em 2 anos. Embora esse tipo de previsão seja muito mais tangíveis e francamente aterrorizantes do que os protagonistas da AGI, a sua visão parece ter um amplo apelo entre a elite europeia durante um discurso recente transcrito pelo Times. E aí, irmãos, eles estão criando uma inteligência artificial no nível humano, que tem aí previsões divinas sobre o futuro. Eu falei no domingo, né, sobre a inteligência artificial que lê a mente e ela já consegue prever os seus o que você gosta, o que você não quer ver, através do seu comportamento diante da tela. Mas eu, estudando sobre essa hiperinteligência artificial sobre-humana, porque até um tempo atrás, irmãos, o problema era as máquinas serem semelhantes aos homens, né? Que o homem se tornasse inútil diante das máquinas. Só que agora, irmãos, a questão da inteligência artificial, quem usa ChatGPT, ela é sobre-humana porque os textos que o ChatGPT cria em segundos são assombrosos. E hoje você ainda tem que, olha só, você tem que ter uma aptidão na internet, né? Para você entender o que é uma pessoa escrevendo e o que é o ChatGPT. Então,
Eu só vou dizer algo para vocês aqui, que eu estava meditando sobre essa matéria e achei muito interessante, e por isso coloquei como capa. Meus irmãos, a gente está num nível, e me desculpa a sinceridade, em que a internet já se transformou no nosso Deus. E aí eu digo nós porque eu entro na questão. As pessoas acham que quando a gente fala isso, a gente sempre olha para os outros. Mas é só você ver quanto tempo você ficou com o celular na mão no dia de hoje. E a pergunta é muito simples. Quanto que você ouviu da Bíblia? Quanto que você orou no dia de hoje? Seja sincero, irmãos. Agora, quanto tempo você perdeu vendo coisas na internet hoje? Eu sei que tem um público que me acompanha aqui, que já tem senso, idade e equilíbrio, que jamais vai ficar perdendo muito tempo na internet. Mas o público mais jovem, é só você analisar. Então, se isso já te dominou e te escravizou, roubando tudo que você tem de bom, que é a vida, essa inteligência artificial, que tudo que você usa está ligado a ela já se tornou o teu Deus. Amém, fonte inesgotável, irmão Moisés. Deus abençoe. Quero te ver em Fortaleza, hein? Eu chego quinta-feira em Fortaleza. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós estamos vivendo uma inversão de valores absurda pelo tempo em que nós estamos perdendo na frente de uma tela. A nossa vida está sendo sugada por uma tela. Os nossos filhos estão sendo sugados pela tela. Então, a primeira coisa, veja que o celular já é parte do corpo. O celular é parte do corpo. Primeira coisa que você faz quando acorda, celular. A última coisa que você faz antes de dormir, celular. E aí, se você sai de casa sem celular, você consegue ficar sem o celular fora de casa? Tá bom, irmão Miros, tá bom. Você consegue sair de casa sem celular? Se você sai e esquece o celular, você consegue ficar sem? Então é muito complexo, mas é uma realidade, irmãos. E esta geração que a gente falou que, segundo a The Economist, é uma geração sombria e está ficando desqualificado. Olha só a matéria aqui, ó. Geração Z apresenta um comportamento que empresas não gostam, mudam de emprego e não se fidelizam. Ligação emocional ou dinheiro, qual pesa mais? Algumas décadas eram comum que os funcionários entrassem em uma empresa e estabelecessem sua carreira por lá e se aposentar. Hoje em dia a situação é diametricamente oposta, pois a retenção é pouco. E a geração Z, ao que tudo indica, não fica muito tempo em trabalhos.
sem medo de mudar. Múltiplos relatórios revelam que profissionais estão abertos a mudanças e novos empregos, mesmo que já estejam trabalhando. Uma empresa na Espanha revelou que 92% dos profissionais de tecnologia estão procurando trabalho, mesmo que estejam empregados. Outro site disse que 51% está procurando trabalho de maneira ininterrupta, segundo a Fundação de Estudos da Economia Aplicada FDA. A quantidade de pessoas empregadas que procuram trabalho em 2023 atingiu o número máximo nos últimos 20 anos. A geração Z é definitivamente a que mais se encaixa nesse padrão, pois estão mais envolvidos em projetos do que empresas. Outra pesquisa revela que não há muito interesse em trabalhar em uma empresa, mas sim em projetos e trabalhos específicos. Aí vem um monte de questões, porque aí existe a grande questão, meu irmão, que a matéria parece ruim, mas é que as pessoas pararam de ser escravas por causa da internet. Agora, veja bem, e aí eu vou falar com cuidado sobre isso. Tem muita gente que abriu a mente e viu que é capaz de gerar dinheiro, riqueza, num ambiente muito mais saudável do que ficar preso 8 horas dentro de um trabalho que suga a sua vida. Então, antigamente, pela falta de informação, a pessoa achava que era só aquilo que iria lhe dar dinheiro. E agora, através da internet, as pessoas começam a abrir a mente para outras oportunidades. Só que isso tem paralisado uma grande geração. Você chega para um jovem hoje e pergunta qual é o teu desejo? Eu quero ser influenciador digital. Quero ser influenciador digital. Influenciador digital, quer dizer, ele não quer ser um médico, não quer ser um advogado, não quer ser um psicólogo, não quer fazer concurso público. Por quê? Porque ele vê que um influenciador digital hoje, se ele tem muita gente na mídia, ele vai ganhar lá num Stories 10, 15, até 300 mil reais para publicar um Stories no seu Instagram. Então, essa geração não quer estudar. Aí existe o perigo, né? Eu estou falando com cuidado isso aqui, que apesar que a mente abriu de muitos para muita coisa, outras se fechou e ficou preso. Quer dizer, se você não pode pegar, por exemplo, o celular durante o trabalho, tem pessoas que não vão trabalhar, se não puder pegar no celular durante o período de trabalho. Se não puder estar conectado, as pessoas não trabalham, não produzem, não geram. Por quê? Porque a vida dela está em ver os outros e não conseguir se enxergar. Mas dentro do contexto da temática aí da matéria, irmãos, da matéria em pauta, da capa, a Conta Casa está dizendo, a solução é que todos os cristãos jogarem o celular no lixo e voltarem à rede da igreja primitiva. Seria isso possível? É uma boa pergunta. Eu diria que é quase impossível. Existe o benefício da tela e nós estamos aqui aprendendo sobre muita coisa, sobre intenções malignas que querem nos aprisionar. Agora eu vou dizer algo para vocês, irmãos. Eu vou dizer algo para vocês. E isso eu digo com experiência própria, né? Se você não acordar e não ir direto, eu aqui em casa eu gosto de colocar um fundinho musical e dobrar o joelho e orar. Você não ora. Se você não pegar um livro e ler um capítulo por dia desse livro, se você não pegar a Bíblia e ler, e você tirar um momento com Deus, um momento de qualidade, a tua vida espiritual ela morre
e você está perdendo a tua vida para o celular. Então, a internet ela já se tornou um Deus cultuado e altamente cultuado pelo tempo que ela nos rouba das coisas espirituais. Só que agora, veja que a questão da matéria, é que nós estamos indo para a hiperinteligência artificial. Nós estamos alimentando isso com os nossos likes, vendo vídeo. Se você acha que você vê vídeo, curtir foto, é uma coisa... Irmãos, quanto mais você consome internet, mais poderosa fica a inteligência artificial. Quanto mais você pesquisar no ChatGPT, mais o ChatGPT vai ficar potente. Por quê? Porque o que alimenta o cérebro da inteligência artificial somos nós. É a nossa pesquisa, é a nossa procura. É o que nós consumirmos, é o tempo que nós passamos na frente da tela. Então, veja que isso é uma doença já. É uma doença. Nós precisamos nos monitorar para não perder a nossa vida na frente de uma tela. Olha aí, o irmão Miro está dizendo que um conhecido, na hora do intervalo, pega um livro e lê. Isso é tremendo. Meus irmãos, eu não vou estender a live. Amanhã nós temos assuntos e pregação. Eu vou precisar fazer uma viagem amanhã cedo. Vou ter que acordar muito cedo. Eu só quero pedir ajuda para vocês, irmãos, sobre o projeto da África. Eu vou ajudar uma missionária que vai para Manaus, né? Ela está lá em Benjamin Constant, 4 dias de barco. Ela vai sair de lá na quinta-feira, ela vai cuidar da sua mãe em Manaus. E nós vamos enviar uma oferta para os dias que elas ficarem lá, para ela ficar lá cuidando da mãe para ter alimentação. Elas vão ficar lá no... Tem um local, né, que recebe os doentes, que ela vai conseguir dormir, mas a gente vai pagar a alimentação, né? Porque ela vai ficar... A gente não sabe quantos dias ela vai ficar lá. A passagem já está comprada e ela vai ser acompanhante da mãe, a missionária Leuzinha. E também está chegando a África, né, irmãos? Falta aí 31 dias para nós irmos para a África. O tempo está passando muito rápido. E eu quero pedir a sua ajuda, a sua contribuição, a sua semente. Lance a sua semente nessa terra, que eu tenho certeza que você vai produzir. Hoje eu fiquei muito feliz com o testemunho que eu ouvi de um irmão que fez o propósito aqui conosco. E ele era empregado há muito tempo e ele está abrindo o seu próprio negócio. O seu próprio negócio. E eu fiquei muito feliz, porque o testemunho dele é tremendo, ele ama abençoar a obra de Deus. E Deus deu para ele um ponto privilegiado, e ele está vendo que cada dia mais que ele tem abençoado a obra missionária, Deus tem prosperado a vida dele. Também do jejum de janeiro, da oferta por cada dia do ano, esses dias eu recebi, se essas pessoas estiverem na live aí, pode se manifestar. Uma jovem mandou a foto da conquista dela, da moto, ela comprou uma moto, uma Bis, muito feliz que foi o que ela colocou no propósito de janeiro, e Deus deu um milagre para ela. Nós temos testemunhos de várias pessoas, irmãos, que a partir do momento que começaram a abençoar o projeto Arrependa-se, foram tremendamente abençoadas. Elas viram a sua vida espiritual e financeira mudar. E eu quero que você prove isso, né? Porque você só vai provar isso se você lançar a semente na terra.
Olha só, a irmã Dalva está dizendo que foi contratada para a glória de Deus. Tem muitos testemunhos, irmãos, para a glória de Deus. Tem muitas pessoas que foram aposentadas nessas campanhas, receberam heranças, receberam coisas que era impossível receber através do jejum, da oração, através das suas ofertas e votos ao projeto Arrepensa. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, seja um contribuinte e prove disso, prove disso. Lance a semente na terra, que você vai testemunhar do seu milagre. Irmãos, hoje eu estava ouvindo um podcast e o camarada falou algo muito forte, eu achei muito impactante, que ele falou que escassez, pessoas escassas, a escassez é uma doença que as transforma em pessoas miseráveis. E é verdade. O que é uma pessoa escassa? É a pessoa que tem condições de fazer, mas não faz porque tem medo que vai faltar. E ele foi muito bem sucedido em falar que uma pessoa que é escassa, que ela tem medo de abençoar, de ajudar, de estender a mão, de fazer algo por alguém, de fazer algo pela obra, ela é doente na alma, e isso gera nela miséria e pobreza. Porque o rico, meu irmão, não é o que tem muita coisa, mas existe uma diferença entre rico e próspero, né? Tem muita gente rica que tem muita coisa, mas não é próspera. Deus não quer gerar riqueza, Deus quer gerar prosperidade em nós. Irmãos, a prosperidade vem através da nossa generosidade. Olha só, a irmã Helena Sena está dizendo que está sendo muito abençoada depois que fez. Então, assim, eu digo para vocês, irmãos, tem muita gente que segue o pastor Carlos Cardoso, que Deus já falou, que o Espírito Santo já incomodou, mas não libera, fica preso, vai me faltar, eu não preciso. Daí o diabo vem e coloca dúvida no coração, daí acabou. E aí a pessoa fica presa. Presa por quê? Porque tem a mente escassa. Tem a mente escassa. Fica sempre na escassez. A pessoa tem condições de comer uma boa comida, de vestir uma boa roupa, de viajar com a família, não faz. Por que não faz? Porque tem medo que vai faltar, quer dizer, tem condições, tem dinheiro, mas vive preso ao pouco. É a questão do jovem rico. O jovem rico achava que tinha alguma coisa. Quando Jesus disse, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e vem e segue-me, terás um tesouro no céu. Ele olhou para tudo que ele tinha, que ele achava que era muito, saiu triste e contrariado. Saiu triste e contrariado. Porque diz a Bíblia que ele possuía muitas propriedades. O que ele era? Escasso. Ele não conseguiu abrir mão do pouco. Ele ficou preso naquilo. Glória a Deus, irmã Vanusa, pela sua vida. E é assim que Deus faz, irmãos. Quando você entende que a alma generosa, isso é bíblico, a alma generosa prosperará. Mas o que retém mais do que deve, retém para sua própria destruição. Então, assim, libere a bênção de Deus, irmãos. E eu digo isso para tudo. Talvez Deus toque no seu coração que não é para me ajudar, é para ajudar outra pessoa. Isso é um princípio. Isso é um princípio que nós precisamos praticar. E a pessoa só vai mudar esse comportamento de escasso se ela tiver fé de romper com essa doença chamada escassez. Você pode fazer, você tem condições, mas você fica preso e não consegue. Não libera o milagre. Deus quer te fazer próspero. Deus quer te fazer abundante. Amém? Deixa eu orar pela sua vida. Amanhã, irmãos, às 21h, nós temos live. E não perca a live de amanhã.
Deixa eu orar por você, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa live, por mais esse tempo na tua presença. Senhor, eu quero te agradecer por cada filho teu, te agradecer, Senhor, por cada pessoa, por cada irmão, cada irmã que o Senhor tem nos dado, que tem nos acompanhado diariamente. Senhor, nós estamos diante de um cenário de geopolítica que nos revela que o Apocalipse é uma realidade para poucos dias e que possamos estar atentos e alertas, Senhor, ao teu chamado, à tua voz. Senhor, nos concede discernimento espiritual. Discernimento espiritual, Pai, para entendermos o tempo em que nós estamos vivendo e que o que venha nos mover não seja o medo, mas o que venha nos mover seja o teu Espírito e a tua palavra. Que não, Senhor, possamos agir pelo medo, pela dúvida, mas agir pela fé. Pela fé, Senhor, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar. A tua palavra diz que fé sem obras é morta. Nos ensina a viver pela fé. Ó Deus, em nome de Jesus, continua falando conosco e nos dando direção para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Até amanhã às 21 horas, em nome de Jesus. Deus abençoe.